Falamos agora com Irene Guia, religiosa das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, sobre o centenário do falecimento da fundadora Santa Rafaela Maria. Muito boa tarde, Irene Guia, obrigado por estar connosco. E começava por lhe pedir que contextualizasse esta formulação do colóquio que vai assinalar o centenário da morte da fundadora. Estou neste mundo como num grande templo. O que diz esta frase? Para já agradeço também a oportunidade de podermos estar aqui. O contexto desta frase em Santa Rafaela Maria, isto é um texto que ela tem, fruto de uns exercícios espirituais, logo no princípio, em que chama-se princípio e fundamento, e que tem muito a ver com o sentido da existência, que sentido é que damos à existência. E ela, numa fase complicada da vida dela, em 1905, tem esta afirmação: estou neste mundo como num grande templo. Que escolheram para o colóquio. Que escolhemos para o colóquio exatamente por causa de olharmos para o nosso mundo, amarmos o nosso mundo, percebermos que temos que ter um papel neste nosso mundo, conjuntamente com todos os outros, qual seja a proveniência deles, desde que perceba que estejamos de acordo nisto, que é, este mundo é um templo. E esta palavra templo não pode ser, como é que eu ia dizer, não pode ser afunilada ao conceito de igreja, ritual, etc. Culto. Mas culto e criação, entrega, transformação. Se formos ver as estações que existem no mundo, bem, o calendário litúrgico acontece essa mesma transformação, não é? Da morte para a vida, de o recuperar, o reconciliar. Por isso, é neste contexto que nós queríamos promover uma tarde de diálogo, porque Santa Rafaela, com esta experiência que fez, é da época dela. Ela nasce em 1850, mas vai para além da época dela. E hoje em dia acreditamos que esta noção que ela em 1905 teve responde àquilo que precisamos neste mundo. É a resposta para a paz, é a resposta para a comunhão, na diversidade e na pluralidade, que é algo que temos que acarinhar cada vez mais. Porque o sentido da casa comum, o sentido do bem comum, se não vamos por aí, em diálogo com todos os outros, seja eles quais Todos, foram. todos, não é? Todos, e todos, crentes, descrentes, religiões, especialidades, humildades, liberdades, mas tudo isto, e vai deste conceito, não podemos pôr o mundo e o templo como se fossem coisas de estar nesta existência de formas diferentes. Não, nós estamos neste mundo como num grande templo. Há que cuidá-lo, há que... E ele perguntar, porque acredito que possa ser também inspirador para o tempo de hoje, em que contexto é que surge esta frase de Santa Rafaela Maria? De que forma, se nós a colocarmos num texto, o que é que encontramos? Então, encontramos uma mulher com uma categoria impressionante, mas eu imagino que todos os religiosos ou todos os fundadores têm esta relação, mesmo de movimentos que não sejam de igreja, mas seguem o Martin Luther King, o que seja. Por isso, todos nós temos, aqueles que pertencemos a um grupo, temos esta identificação e reconhecemos um mérito para além do tempo. Santa Rafaela, com a sua irmã, por muitas vicissitudes, chegamos à constituição da nossa congregação. Uma das vicissitudes que eu creio que é muito interessante, e eu tenho muito orgulho nisso, que tinham muita noção, muita certeza, este grupo de 14 mulheres iniciais, de aquilo que Deus lhes pedia, não é? Daquilo que Deus lhes pedia. E o bispo de Córdoba, que estava completamente a aprovar este pequeno grupo, mas quer imiscuir-se naquilo que elas sentiam como, e experimentavam como aquilo que tinham recebido de Deus, e porque que o sentido da existência desta nova congregação, que não foram elas que desejaram, mas isso daria para outra conversa. Sim. Então, nesse momento em que quando o bispo de Córdoba quer imiscuir-se e quase como que fazer, muito bem, aprovo, mas será desta forma. Elas têm uma pequena conversa entre elas, e isto estamos em 1884, 85, eu sou péssima para datas, mas nesta altura, por isso, imagina o conceito de igreja e de obediência ao bispo que havia naquela altura, estas mulheres, 14, novas, dizem, mas então devemos obedecer ao bispo ou a Deus? Devemos deixar que aquilo que experimentamos que deve ser, para que é que aquilo estamos a ser chamadas como grupo?
e na noite de um dia desaparecem da diocese e vão para outro sítio por causa disto, por causa que deve-se obedecer primeiro a Deus. Ficando uma para explicar porque é que se tinham ido embora, o que é de uma categoria muito grande. Por isso, este sentido da liberdade é o que ela vai dizer sempre, muitas vezes, que é o não perdermos a independência de filhos de Deus. Por isso, humildade e liberdade sempre na resposta para Deus. Isto coincide que ela depois sofre muito como geral do Instituto, depois a irmã dela também, estou a tentar abreviar, e aparece uma terceira geral que começa a desviar aquilo que era o conceito inicial para não respeitando, para outro tipo de forma de vida religiosa, que naquela altura em que Pilar, a irmã chama-se Pilar, Rafael e Pilar, começam com este grupo de 14, era uma nova forma de estar na vida religiosa, com muito menos clausura, etc. Esta terceira, como vigária, e é nesse momento, faz tudo para voltar a um conceito de vida religiosa mais conforme com a época. E Santa Rafaela fica completamente de lado, ela fundadora, etc., está em Roma e a vida dela passa a ser uma vida, podíamos dizer hoje em dia, de monotonia. E é nesse sentido que ela, ao ver já a irmã também afastada, aparece isto. Por isso, ela está com uma certa tristeza, mas começa aqueles exercícios e o sentido da existência dela é reforçado e diz, não. Estou neste mundo com o nome do grande templo e como sacerdote que deve oferecer louvor, etc., a Deus. E aí vai, a partir daí, a congregação desenvolve-se. E quem é que vocês vão entregar esta frase para vos inspirar nos dias de hoje? Vamos entregar esta frase a 6 pessoas que estamos infinitamente agradecidas e que são pessoas que têm uma coisa em comum, que é esta capacidade de diálogo com o diferente, desejando comunhão. Por isso, não só aprendendo, mas reconhecendo pontos que podem ser comuns e a partir daí trabalhar para um todo. E por isso reconhecemos nestas 6 pessoas essa capacidade de diferentes áreas, porque como é que se está neste mundo como num grande templo. Então, temos a Susana Réfega, que atualmente é a diretora executiva do Movimento Internacional Laudato Si. Depois a Rita Sacramento Monteiro, ela vai-nos falar e vai estar, estou a dizer aqui os currículos muito escuetos, mas formada em comunicação, mas está a fazer 2 especialidades, economia emocional e economia, deixa-me ver a minha cábula, desculpem. Não há problema. Sim. A economia, porque é interessante, a economia integral, que estupidez, e a outra é a economia emocional. E a Rita está agora muito envolvida também na economia de Francisco e pertence a este movimento, ao movimento internacional Economia de Francisco. Naturalmente, qual é a perspectiva para vivermos neste mundo como num grande tempo? Qual é a perspectiva da economia? Não é? O movimento Laudato Si, que a Susana Réfega é diretora executiva, sabemos que sai depois da encíclica Laudato Si e é um movimento internacional com 50.000 ou mais pessoas neste movimento. Depois temos também o João Pereira, que ao longo da sua vida é o secretário-geral da Caritas Portuguesa e ao longo da sua vida ele cresce também na fé e no seu envolvimento, sempre muito ligado à Caritas. E nós não podemos ter este dia, estou neste mundo como num grande templo, sem pensar que há muitos que nem têm a possibilidade de estar neste mundo quase. E que ele abuta pela existência é algo que, como é que vamos chegar a que eles experimentem isto como num grande templo? O João Pereira, para nós, é talvez das pessoas que mais contacto tem com a pobreza e com estas situações de limite de uma forma mais generalizada e não só específica, como pode ser outros movimentos que defendem ou que são voz de outras minorias, mas o João tem aqui a perspectiva da pobreza em Portugal, destes grupos que só faltava estarmos a ter este dia, só tipo, desculpa a expressão tão corriqueira, peace and love, sem querer perder. Depois uma Ana Miravaz, que é a diretora pedagógica do Colégio Pedro Rupe, e que vai-nos falar da interioridade e a educação. É impossível chegar a este conceito de estar neste mundo como num grande templo sem que a dimensão, não estou a dizer nem de fé, mas estou a dizer a dimensão da interioridade no crescimento nosso enquanto seres humanos, começando pela tenra-idade, não seja desprezada. E é desprezada. Depois as artes. Nós precisamos das artes
pode haver manifestação melhor do que as artes para perceber que aqui há mais qualquer coisa do que simplesmente uma árvore e tal. Não, olhar para a árvore e ser capaz de chegar mais além da árvore. As artes, vamos ter a Daniela Vieitas, que é atriz, muito envolvida em produções, etc. E depois o João Carvalho, João Maria Carvalho, que a última vez que talvez possamos ter... escreve para a Brutéria, é filósofo, músico, poesia. Sim. É uma personagem também muito interessante de podermos aproximar a ele e que teve a cantar, não é? O Cântico das Escrituras na Praça de São Pedro, quando foi a Vigília Ecuménica. Este é o grupo de 6 pessoas que estamos infinitamente agradecidas e que alinham connosco para esta tarde do dia 22. Que vai acontecer na Casa de Santa Rafaela, em Palmela. Sim, Casa de Santa Rafaela, em Palmela. Há um cartaz que está a ser divulgado, onde está o formulário de inscrição e que gostaríamos de muito mesmo que não fosse para nós, mas que fosse para pessoas que possam achar interessante esta perspectiva, seja elas quem forem, seja esta perspectiva de estar neste mundo e não fazer esta separação entre templo, que pode ser arte, o sentido da existência para além de viver na materialidade do mundo. E essa é não só a vossa vivência e experiência, como também a vossa proposta. Sim, nós temos este património, não é? Agora, como nós dizemos na divulgação que pomos, que é uma tarde de reflexão e de pôr em diálogo esta mulher, que vai para além do nosso templo, com este tempo e este mundo. Ou seja, o que nós também queremos ao fazer, se for ver, não há nenhuma escrava a ter aqui um momento de protagonismo. Porquê? Porque o nosso é de ouvir. Nós queremos tocar, queremos que estas pessoas que vivem de uma maneira muito específica o estar neste mundo como num grande templo, para poder absorver e nós mesmas viver de uma forma muito mais consistente o que é que significa para nós escravas que temos uma mulher que disse isto em 1905, mas o que é que significa de outros receber para perceber como é que a nós nos é pedido hoje em dia de encarnar melhor este mesmo património espiritual que nos foi entregue. Esperemos então por esse dia 22 de junho, às 15 horas, para ouvir as respostas a essas questões. Agradeço-lhe, Irene, por ter estado aqui no programa. Não, nós é que agradecemos imenso. E esperemos que de facto surjam aí novas propostas a partir do diálogo que vai acontecer. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.